deixe calar pelas circunstâncias. Quantas são as circunstâncias que se levantam na nossa vida para nos fazer calar, irmãos? Eu sou uma prova viva de que várias circunstâncias se levantaram na minha vida e tentaram me fazer calar, tentaram me fazer desistir. Quando a gente cala, a gente desiste. Mas o Senhor, Ele traz aqui uma mensagem, um relato bíblico para que você venha a aprender aqui uns pontos para que você venha colocar em prática na sua vida, para que você também se torne uma pessoa vencedora em nome do Senhor Jesus. Marcos 10, capítulo 46 ao 52, eu vou meditar aqui com você. Gente, eu quero que você coloque aí na sua mente o tema da mensagem: não se deixe levar, calar, eu só quero falar levar, pelas circunstâncias. Amém? Gostou, né, irmã Margarete? A irmã Margarete tá dizendo aí que gostou dos meus cabelos, né? Obrigada, né? Olha só, Marcos 10, 46 diz assim, ó: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. Presta bastante atenção. Preste bastante atenção. Jesus estava saindo de Jericó. Jesus estava saindo de Jericó com seus discípulos e uma multidão de pessoas. Mas imagine aí, gente, quando eu estou meditando na palavra, eu imagino dentro daquela cena. Então imagine você dentro dessa cena. Imagine Jesus andando e uma multidão atrás dele, os discípulos dele e uma multidão de pessoas atrás do Senhor. Por que aquelas pessoas estavam ali atrás de Jesus? Porque elas queriam receber o seu milagre. Muitos eram curiosos, queriam saber se realmente Jesus fazia milagres, mas outros criam, outros estavam ali para receber o seu milagre. E você está aqui hoje para receber o seu milagre, em nome do Senhor Jesus. Se você crê, a palavra de Deus me garante que quem crê verás a glória de Deus. Então creia que você está aqui, porque Deus te trouxe aqui e Ele vai falar contigo em nome do Senhor Jesus. Olha só, lembra que aqui havia sentado junto ao caminho, à beira do caminho, um cego, um mendigo. Aí aqui diz o versículo 47, diz assim, ó: e ouvindo que era Jesus de Nazaré. Presta bastante atenção. Esse homem era cego, mas ele não era surdo. Presta bastante atenção. Ele era cego, ele era mendigo, mas ele não era surdo. E você que está aqui, você não é surda. Você não é surdo. Então dê ouvido ao que Deus vai falar com você neste momento. Aleluias. Aí diz aqui, ouvindo que era Jesus de Nazaré, ele começou a clamar e a dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluias. Quando ele ouviu que era Jesus, ele começou a clamar. Ele teve ali uma atitude. Gente, nós precisamos ter atitudes. Você quer vencer, mas você não tem atitudes, você não vai sair do lugar. Aqui esse homem era cego, mas ele não era surdo. E ele ouviu a palavra de Jesus e ele tomou uma atitude. Que atitude você tem tomado quando você ouve a palavra de Deus? Às vezes você ouve a palavra de Deus, até sente ali uma emoçãozinha, mas depois você não coloca em prática aquela palavra. Meu Jesus, aquele cego
cego, aquele mendigo, ele ouviu, a palavra de Deus diz que ele ouviu falar de Jesus. Você está ouvindo a palavra de Deus, e a palavra de Deus é Jesus. Aleluias. Então você está no melhor lugar, você está na presença de Deus, você está aqui ouvindo a palavra de Deus. E ele começou a clamar. Aleluias, aleluias, glória a Deus. E o cego começou a clamar, porque ele tinha boca, porque ele tinha ouvido. E ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Desesperadamente. Ele tinha fé. Aleluias. O versículo 48 diz: e muitos o repreendiam para que se calassem. Meu Jesus, quantas são as pessoas que querem nos calar? Quantas são as pessoas? Quantos são os obstáculos que se levantam na nossa vida para que a gente venha se calar? Quantos são? Ah, Jesus! E você está querendo parar por esse obstáculo que tem se levantado na tua vida, por essa circunstância que parece que não tem mais jeito. Quantas vezes você quer parar? E a Bíblia diz: e muitos o repreendiam. O que é isso, irmãos? Aqui é as lutas. São as lutas que tentam nos parar. Para aquele cego era a multidão de pessoas tentando parar ele. Tentando, porque ele era cego, porque ele era mendigo, achava que ele não merecia. Aí diz aqui, versículo 48, o povo repreendia, mandava aquele cego se calar, mas ele clamava cada vez mais. E você que tem parado de clamar, aquele cego, ele clamava, ele não estava vendo ninguém, gente. Ele estava cego, mas ele ouvia que Jesus estava passando. E está aqui ouvindo a palavra de Jesus. Oh, Deus. E esse cego clamava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você pode clamar ao filho de Davi. Faça como esse cego. Tenha atitude. Diga para ele: Senhor, tem misericórdia de mim. Oh, Jesus. Eu faço essa oração, irmãos. Jesus, tem misericórdia de mim. Porque às vezes nós olhamos para as circunstâncias, às vezes nós olhamos para o lado, olhamos para a tempestade, às vezes tentam fechar nossa boca, às vezes tentam fazer da gente como amassar, torcer você, às vezes tentam fazer isso conosco. Sabe o que aconteceu? Tentaram calar a boca daquele cego, mas ele não calou. E sabe o que aconteceu? Versículo 49. Jesus, parando, disse que o chamasse. Aleluias. O Senhor ouviu o teu clamor, meu irmão, minha irmã. O Senhor ouviu o teu clamor. Aleluias. E ele ouviu o clamor do cego. E chamaram o cego. E olha só, gente. Aquele cego estava sendo pisoteado pelas pessoas que enxergavam. E tentaram calar a boca daquele cego.
Muitas das vezes acontece na nossa vida, tentam calar as nossas bocas, tentam fazer a gente desistir. Mas Jesus parou naquele lugar e disse que eu chamasse, chamar o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, porque Ele te chama. Aleluias. O Senhor diz para você hoje: tem bom ânimo. Aleluias. Aleluias. Se você tem clamado, se nada tem parado você, se você não tem se calado diante das circunstâncias, o Senhor está parando aqui, o Senhor está parando aí e dizendo: tem ânimo. Aleluias. Tem bom ânimo. Essa é a mensagem de Deus para você. Esse é o recado do Senhor. Tem bom ânimo. O versículo 50 diz: e ele, o cego, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Um cego tinha uma capa que mostrava que ele era cego, que ele era um mendigo. Mas quando Jesus chamou aquele cego, a capa representa algo que nós somos apegados, algo do passado. Mas o cego, quando ouviu a mensagem, quando ouviu a voz de Deus, ele arrancou aquela capa, ele jogou aquela capa. Talvez você precisa jogar algo fora. Talvez você precise tirar essa ansiedade do teu coração. Talvez você precise tirar toda essa mágoa, essa tristeza, esse sentimento de rancor. Arranca, faça que nem um cego. Jogue fora aquilo que não te pertence. Veja que Jesus apenas mandou chamar o cego. Veja que essa capa era a proteção daquele cego. Mas quando Jesus chamou ele ainda não tinha sido curado, irmãos. Mas ele lançou de si aquilo. Lance fora tudo que não agrada ao Senhor. Lance fora toda a perturbação. Lance fora toda a ansiedade e vem para o Senhor. E o versículo 51 diz: Jesus falando disse: o que queres que eu te faça? Aleluias. O Senhor sabia o que aquele cego queria, irmãos. Você acha que Jesus não sabia o que aquele cego queria? Ele era um cego determinado, irmãos. Você acha que ele só precisava ver? Você acha que você só precisa de uma coisa na vida? Não, mas ele era determinado. Aprenda com este homem que não via, mas ele ouvia. Esse homem foi determinado. E quando Jesus disse para ele: o que queres que eu te faça? E o cego imediatamente disse: eu quero ver. Aleluias. Glória a Deus. Ai, irmã Margarete, eu também sinto algo glorioso no meu coração, porque eu sei que dessa palavra está saindo virtude. É da palavra de Deus, é da palavra do Senhor. Aleluia. E o versículo 52 diz: e disse Jesus: vá, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Aleluia. Só Deus explica essa emoção no nosso coração. É uma emoção que vem do Espírito de Deus, é da palavra de Deus. Aleluias. O cego era determinado. As circunstâncias não calaram aquele cego, a multidão não calou aquele cego. Enquanto mais as pessoas tentavam calar a boca dele, mais ele gritava,
E eu tenho na minha mente que ele estava ali com as mãos para cima, clamando sem ver de onde Jesus ia vir. Mas ele clamava, ele gritava: Senhor Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando ele ouviu Jesus lhe chamar, ele ainda não tinha sido curado, mas ele tinha fé que Jesus ia curar ele. Veja que no versículo 52, Jesus disse: vai, pois a tua fé te salvou. Aleluias. Aquele cego não foi apenas curado, ele foi salvo, gente. E ele que andava à beira do caminho, a Bíblia diz que ele seguiu Jesus pelo caminho. Ele foi grato pelo que Jesus fez. Quantas são as pessoas que ainda não receberam o seu milagre, porque na hora que ela receber, ela esquece o Senhor. Quantas são essas pessoas? Mas esse cego não. Aleluias. Ele recebeu o seu milagre e ele seguiu Jesus pelo caminho. E eu quero te encorajar hoje. Não se deixe calar pelas circunstâncias. Talvez você olhe e não veja saída. Não se cale diante de Deus. Aleluias. Seja grato, seja grata. Aleluias, glória a Deus. Pai, em nome de Jesus aqui, meu Deus, eu ministrei a tua palavra, Senhor. E assim como eu, não somente eu, mas irmãs aqui, Pai, que estavam sentindo a tua presença, Pai, eu creio que o Senhor fez algo grande neste lugar. Oh, irmão, seja determinado. Aquele cego, ele poderia viver o resto da vida reclamando, mas ele não perdeu a oportunidade. Jesus estava passando por Jericó e ali seria sua última passagem. Ele não perdeu a oportunidade. Muitas são as pessoas que perdem a oportunidade quando estão na presença de Jesus. Quantas são as pessoas, Deus, que elas se deixam levar pelas vozes das pessoas que dizem: você nasceu para sofrer, você não vai vencer, você é ninguém. Ah, Deus, quantas são as pessoas que se deixam levar por essas vozes das circunstâncias, por essas vozes da multidão, Pai. Ah, Deus, mas através dessa palavra hoje, Deus, eu creio, Deus, que todas essas pessoas, meu Pai, nunca mais elas vão dar ouvido à multidão. Elas irão dar ouvidos às circunstâncias e nada vezes nada vai fazer ela se calar, Deus, porque ela crê num Deus que do nada faz tudo. Aleluias, glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigada, Deus, por cada pessoa que está aqui, Deus. Obrigada pela minha vida. Eu sou grata a ti, Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo cada pessoa, Pai, neste lugar. Os que estão aqui, Deus, e os que ainda irão chegar aqui, Pai. Em nome de Jesus. Que ainda irão ouvir essa palavra, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Aleluias. Senhor, tenha misericórdia de mim. Glória a Deus. Aleluias. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. E até a próxima live, se assim Deus permitir. Amém? Eu estou vendo aí os comentários de vocês, né? Não posso parar para ler em voz alta, né? Mas eu tô vendo, viu, gente? Tô vendo. Glória a Deus por tudo. Em nome de Jesus. Tudo é para a glória de Deus. Eu não sou mais importante do que você, nem você é mais do que mim, porque Deus não faz acepção de pessoas, né? Certa vez, por esses dias, uma pessoa disse: quem sou eu para debater com você sobre as coisas de Deus? E eu falei: eu sou igual a você. Não sou melhor, porque o que vem de mim, o que sai de mim não é de mim, é de Deus.
Glória a Deus. Que Deus abençoe você poderosamente. Em nome de Jesus. Amém? Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus.